Fala aí, povo de Deus. Vamos agora para o sexto selo do Apocalipse. Vamos embora? Então vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12 a 17. Esse sexto selo tem algumas coisas que mexem comigo, sabe? Primeiro, em ver o poder do Senhor sobre a terra. Nós vimos no quinto selo, aonde que havia um clamor da igreja sobre a justiça, e o Senhor dizia: olha, espera mais um pouquinho. Lembra disso? Só mais um tempinho. E aceitou esse clamor. Agora nós vemos que há uma resposta desse clamor. Sabe, a justiça começa caindo sobre a terra. Agora todo o poder da terra começa a ser abalado. É a vinda do Senhor, isso empolga. Mas como empolga, pastor? Coisas terríveis começam a acontecer. Eu vou te falar por que eu me empolgo com isso. Eu não consigo olhar para Apocalipse 6, de 12 a 17, sem lembrar do tempo do profeta Joel, das profecias de Joel. Lembra que naquele tempo havia um caos tremendo, o povo de Deus veio do exílio e estava acontecendo um caos na terra, estava havendo uma desarmonia, uma catástrofe ecológica, onde que os insetos, os gafanhotos devoravam as lavouras. Então havia uma seca tremenda, não chovia, a lavoura era seca, e por falta da chuva temporã, da serôdia, começaram a aparecer os gafanhotos, que acabavam com o resto que tinha das lavouras. Era terrível. Se levanta um profeta chamado Joel, que até quer dizer que Jeová é Deus, é o Senhor, e vai clamar pela nação. E quando ele vai clamar pela nação, olha o que acontece. A palavra do Senhor vem a Joel: tocai a trombeta em Sião, para tudo. E ele dizia: olha, para tudo, não tem nada mais importante. Sai o noivo da recâmara e a noiva do seu tálamo, e olha, não existe nem a núpcia mais importante. Agora não tem nada importante, a prioridade é Deus. Olha, proclamai um santo jejum, tragam desde os que mamam de peito até os anciãos, para tudo, e vem proclamai um santo jejum, e chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. E a Bíblia diz que quando Israel priorizou a Deus, o Senhor respondeu e lançou fora o gafanhoto, e a chuva que estava parada, que não via mais, a serôdia, que era a promessa que se regava a terra no tempo certo, foi restaurada. Providência do Senhor veio sobre Israel. Tudo porque o povo clamou. Aí passa um tempo, o Senhor Jesus vem, e havia um caos espiritual tremendo, porque
Israel, que era para ser aqueles que apoiariam o rei que estava vindo, que era para apoiar o Senhor Jesus, para reconhecê-lo, rejeitou ao Senhor porque não conseguiu reconhecer como filho de Deus. Então havia um caos espiritual, mas o Senhor não deixou aquele povo de qualquer jeito. Ele falou aos seus discípulos: olha, é necessário que eu vá para que o Pai envie o outro Consolador. E a Bíblia diz que ele falava do Espírito Santo em meio a um tempo onde que agora havia uma seca, não mais ecológica, mas uma seca espiritual. O Senhor faz chover o avivamento sobre aquele povo. A Bíblia diz que eles estavam orando unânimes em oração, estavam reunidos unânimes em oração, e então foi vista línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Era promessa, era promessa. Ele disse: olha, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Do alto era chuva, como uma chuva. O Espírito Santo veio sobre a igreja, e então aí começa as promessas do Senhor sendo liberadas à igreja. O grande, o maior, a primícia de todo avivamento começa em Atos 2. E quando o povo que estava em volta, os religiosos, os fariseus, os povos de toda a terra, os pagãos, quando eles viram aquilo, eles ficaram atônitos e disseram: que é isso? Eles estão bêbados. Então Pedro se levanta e diz: varões galileus, gregos e de toda a terra, de todas as línguas, olha, eles não estão bêbados como vocês pensais que estão, não. Até porque ainda é muito cedo para isso. Eu imagino que eles estavam embriagados no espírito. E então ele disse: isso tudo está acontecendo para que se cumpra aquilo que foi dito ou predito pelo profeta Joel. Então ele começa a ler as promessas de Joel, que dizia assim, é o mesmo livro lá de Joel 2, de 28 em diante, diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Ele diz a todo aquele povo: olha, a promessa dos céus veio sobre as nossas vidas nesse dia. Aleluia! O grande avivamento chegou. Agora o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, passou a habitar no homem. Essa é a maior de todas as promessas. Então nós vemos ali a profecia de Joel começando a se cumprir, não só mais para o tempo da seca ecologicamente, do caos ecológico, mas do caos espiritual que agora vivia Israel. A chuva veio dos céus sobre aquele tempo de Joel. O Espírito veio dos céus sobre a cabeça dos seus servos e habitou entre nós, e habitou em nós, na igreja. Só que Joel apenas começou a cumprir a profecia nesse tempo, porque a profecia de Joel não para em Atos, apenas em Atos 2, ele permanece, ele continua. Havia um motivo do Espírito Santo estar enchendo a igreja naquele momento. É para que se cumpra o que está acontecendo agora. E ele diz, agora Joel diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Lembra de Apocalipse 6? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Olha o que diz. Apocalipse 6, 12. Aliás, 13 agora diz: e as estrelas,
12 diz: e havendo aberto o sexto selo, e eis que houve grande tremor na terra, o sol tornou-se negro, como saco de silício, ou seja, acinzentado, e a lua tornou-se como sangue. Sabe, Joel diz assim, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, ou seja, vai ficar cinzento, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O clamor da igreja alcançou o coração de Deus, e agora, nesse tempo do sexto selo, a justiça vem sobre a terra. Grandes sinais, coisas terríveis começam a acontecer, coisas tremendas. Mas havia uma pergunta, algo que me deixa atônito, é que aqueles homens, eles começam a desejar a morte, e esquecem que pior é a morte espiritual. Preste atenção, dizia assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam. Eles se esconderam, eles tentavam fugir da ira de Deus, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, eles correram. Aqui começa na visão de João, eles corriam tentando se livrar da ira de Deus, mas eles sabiam que poderiam até querer, clamar pela morte, porém da morte espiritual eles não escaparão. E eles diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Ou seja, queremos morrer, que caia um monte sobre as nossas cabeças. Que terrível desespero, né? E escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Agora uma pergunta: e quem poderá subsistir? Tem uma resposta para isso. Sabe qual é a resposta? Sabe, ninguém consegue escapar de tamanha justiça. Isso é justiça que é a conta que chegou à impiedade, é a conta que chegou aos ímpios. Mas os ímpios têm uma indagação, eles perguntam: quem poderá subsistir esses dias terríveis? Quem poderá? Sabe qual é a resposta? Os 144 mil. Mas pastor, quem são esses 144 mil? Esses 144 mil eu vou contar no próximo vídeo. Então, assiste o próximo vídeo. Faz parte desse raciocínio do sexto selo. Só você, o que eu quero que você tenha consciência: Jesus Cristo está voltando. O tempo está chegando ao fim. Acorda, igreja. Acorda. Precisamos de um reavivamento. O mesmo avivamento que começou em Atos e que de tempo em tempo vem reavivando a igreja. Eu creio que está no último reavivamento, onde a igreja vai se levantar com força para lutar com o Senhor. Os 144 mil? Esqueci não. No próximo vídeo, tá bom? Tamo junto, somos um.